Olá, muito boa tarde, começando mais uma edição do Rio Preto News. Hoje é sexta-feira, para alegria geral da nação, dia de curtir, de passear, beber, né, Jonas? Por quê? Boa tarde, Jonas. Boa tarde. Por que, Jonas? Porque estavam aqui agora há pouco, antes de entrar no ar, Olha falando só, de beber, dedando. de sexta-feira, né? Dedando mesmo. Mas tô de plantão final de semana, não vai poder ser muito dessa vez. Tá, tem que... Dá uma maneirada. Lembrando que tá proibido nos estádios também, né? Exatamente. Não foi liberada a cerveja, então, sábado tem final, jogo do Rio Preto contra o Sertãozinho, mas a cerveja não tá liberada. Mas também tem América, amanhã tem jogo do América no sábado. Que hora? 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. E hoje nós temos um convidado especial que é o Matheus, volante do América. Matheus, bem-vindo. Boa tarde. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço. E vou começar perguntando. O América começou muito bem, começou com empate 3-3, depois venceu. De repente, acumulou aí nos 2 últimos jogos 2 derrotas. Como é que tá a cabeça de vocês? Isso desanima o jogador? Ou não? É normal, o foco tá total no jogo de amanhã? Não, o foco tem que estar total no jogo de amanhã. A gente sabe da obrigação que a gente tem, ainda mais dentro de casa, ainda mais vindo de uma derrota dentro de casa. Então a gente sabe que é obrigação nossa fazer o resultado amanhã. O Matheus não jogou, numa dessas derrotas o Matheus não jogou, né? Contra o 15 de Jaú ele estava suspenso. Mas em relação ao jogo, o último jogo contra o Atlético Sorocaba, o Deto esteve aqui, ele falou que o América foi melhor. Essa é a visão dos jogadores também? O América foi melhor durante todo o jogo, merecia ter saído com um resultado melhor? Sim, a gente acabou errando muito, né? Acho que teve umas falhas individuais e até mesmo do elenco todo que acabou prejudicando um pouquinho e a gente acabou perdendo o jogo. Certo. E amanhã para o jogo contra o AIA, né? É um time que perdeu ponto por escalação irregular, é um time que não está bem no campeonato. O que vocês esperam desse jogo? Que vocês estão, claro, vitória, né? Mas o que vocês precisam fazer para sair com essa vitória? O que vocês precisam anular no AIA? Primeiramente, eu acho que a gente tem que fazer tudo diferente do jogo passado. A gente tem que estar com postura diferente, até porque a gente entrou um pouquinho desligado no jogo. E tudo diferente e caprichar um pouquinho mais na finalização, que a gente tem pecado muito nisso. O problema nos últimos jogos tem sido a finalização. Acho que tem sido a finalização. O Deto esteve aqui e ele falou que o América foi bem no último jogo, perdeu várias oportunidades. Ele falou que, como você disse, que entrou meio desatento no primeiro tempo, no segundo tempo jogou até melhor, mas não conseguiu sair com resultado. O que você acha que faltou? Isso. Acho que faltou um pouquinho mais de empenho, né? Acho que o nosso time no começo do jogo, acho que por a gente ter feito um gol muito rápido, sim, a gente pensou que o jogo seria um pouco mais fácil. Acho que a gente tirou um pouco o pé. Aí quando a gente tentou mudar a postura, que foi um pouquinho melhor no jogo, aí não deu tempo mais. Você está 2 anos, a gente estava conversando antes, você está 2 anos no América, né? Há 2 anos. Jogou Copinha também. Como que é? Todo ano você tá no América, mas você pega jogadores diferentes, né? Os jogadores saem, remontam o elenco, você tem que entrosar tudo de novo. Como que é essa sensação? Isso. E essa é um pouquinho complicado, né? Porque todo ano o elenco vai mudando e tal, mas a gente procura sempre estar conversando o máximo que a gente pode, dentro dos treinos, fora do treino, para que a gente possa entrosar o mais rápido possível. Os remanescentes do ano passado, o Dias, né? Dias, eu acho, o Guilherme, o goleiro, voltou agora, né? O André acabou saindo, o Daniel Santiago, que é o Pará, né? Sim. Ainda está no elenco. O Cafu voltou também? Cafu, né? Retornou agora, no começo do ano. Tem uma base, né? Tem uma base. Já tem mais ou menos uma base do ano passado. Certo. E, Matheus, o América já foi time de primeira divisão, tem uma história muito bonita aqui na cidade, São José do Rio Preto. No estado de São Paulo. No estado de São Paulo, Pelé já jogou aqui. O América tem uma história linda e hoje, infelizmente, amarga a segunda divisão por muito problema de estrutura que a América vem sofrendo nos últimos anos. Até citando o exemplo do Rio Preto, que também esteve numa situação muito difícil como a América e hoje se reergueu estruturalmente com o time. Então a pressão é grande, né? Você está no América, que já foi um time de primeira divisão e hoje está aí tentando alcançar o lugar que ele merece. Vocês sentem a pressão? Como é para vocês isso? É complicado um pouco porque a gente sabe que o América devia estar numa situação melhor, pela história que ele representa em São Paulo, pela história que ele tem. Então a gente sabe, vestir a camisa do América é um peso, mas a gente dentro de campo tenta tirar isso da cabeça e focar só no jogo e também contar com o apoio da torcida, né? Porque só assim pra gente sair dessa situação. Com o elenco montado esse ano, você acha que... O grupo é até acessível, né? O AIA não faz um bom campeonato, o Bandeirante também não faz um bom campeonato. É um grupo acessível para classificar para a próxima fase, mas você acha que dá para buscar o acesso? São 32 times brigando por 2 vagas só. Você acha que dá para o América esse ano subir? Dá para buscar o acesso sim. A gente... É aquela coisa, a gente tem pecado muito, né? Eu acho que para um time que quer subir, a gente tem que melhorar bastante. Então, tanto dentro de campo
como fora de campo a gente está procurando melhorar bastante para conseguir esse acesso. E ano passado também o Deto foi o treinador, depois até o Zé Branco virou treinador depois da demissão do Deto. O que faz vocês acreditarem que esse ano vai ser diferente do ano passado, que também estava praticamente 7 jogadores que você falou, mais o Deto? Por que você acha que desse ano vai ser diferente? Está diferente até pelo fato do foco, né? Esse ano o grupo está bem mais focado, o treinador Deto é uma excelente pessoa, está tentando ajudar ao máximo para que a gente possa sair dessa. E a gente está perguntando aqui, você torcia para algum time da Série A1? O que você respondeu, Matheus? Eu falei que torcia para América. Só América? Só América. América Mineira, né? Você torce para América Mineira. Você é de onde, Matheus? Eu sou de Rondônia. De Rondônia. De Rondônia. Chegou aqui faz quanto tempo? Em Rio Preto tem quase 3 anos que eu cheguei em Rio Preto. Sim, para jogar futebol? Para jogar futebol. Pelo América. Eu cheguei, na verdade, no Rio Preto, né? Sim. Aí acabei saindo e vindo pro América e fiquei ali, permaneci ali. Certo. E como foi essa sua vinda pro América? É que no Rio Preto a gente estava tentando acertar umas coisas e tal, acabou que as duas ideias não se bateu. Aí eu vim pro América, acabei ficando, a gente acertou tudo e assinei por 3 anos. É isso aí, e tá feliz? Graças a Deus. Falando em feliz, começa o Campeonato Brasileiro. Eu estou muito feliz, porque eu até já escalei meu Cartola. Participa do Cartola, Jonas? Olha, eu participei do primeiro Cartola que teve, acho que foi em 2009. Eu nunca participei mais, eu voltei esse ano porque a família fez aposta comigo, aí eu tive que participar. Tem muito jogador do Cruzeiro no seu Cartola? Tem dois só. Mateus, é muito caro, os jogadores são caros. Não, eu sou mais quieto nesses negócios. Bom, então e tem rodada importante. Bom, o sábado é todo importante. Vamos falar um pouco do Rio Preto agora, que tem final importantíssimo com São Carlos. Tem a volta do Fabão e do Wanderson, jogadores importantíssimos. Mas tem também 2 desfalques, né, Jonas? Alain Maciel, lateral direito, e o zagueiro Márcio Garcia, os dois estão suspensos. O jogo de amanhã, além de valer título, é um jogo importante porque vai ter cerca de 9 mil torcedores no estádio. Os 8 mil ingressos, 8.700 ingressos do futebol sustentável já foram trocados. Então a expectativa é de casa cheia. E o Rio Preto não coloca cerca de 9 mil, mais de 8 mil torcedores no estádio Unicidade para um jogo dele desde 2008. Isso é um público recorde aí de 8 anos. Faz 8 anos que o Rio Preto não coloca mais de 8 mil torcedores no jogo dele no estádio Anísio Haddad. O último foi contra o Corinthians, na época o Rio Preto estava na primeira divisão. Foi a última vez que o Rio Preto colocou mais de 8 mil torcedores num jogo dele. Então, a casa cheia, expectativa de casa cheia, expectativa muito positiva para um jogo que o Rio Preto precisa reverter o placar. Perdeu por 2-0, precisa reverter o placar por 2-0. Claro, aquele primeiro gol sempre é difícil, a ansiedade bate, o nervosismo bate, mas é bem possível. O Rio Preto, pelo que treinou essa semana e pelo que os jogadores, o técnico Betão Alcântara fala, é bem possível, eles estão bastante confiantes que consigam reverter esse resultado. Repito, o Rio Preto não coloca mais de 8 mil torcedores num jogo dele, no Anísio Haddad, desde 2008. No dia 12 de março de 2008, se eu não me engano, colocou 12.400 torcedores no jogo contra o Corinthians. Então, é muito legal isso, voltar a ver isso acontecer em Rio Preto, no estádio do Rio Preto, num jogo do Rio Preto. Então, a expectativa é muito boa. Contra o São Carlos já foram 7 mil, Foram 7 mil, Bateu o recorde, né? Vai bater o recorde. São agora 8.700 já trocados, alguns já foram vendidos também. Expectativa de 9 mil torcedores, até um pouquinho mais, mas é legal, muito legal. E eu acredito, se fosse para apostar dinheiro, né? Se eu tivesse cartoletas para apostar, eu apostaria numa vitória do Rio Preto. Acho que ele consegue reverter esse placar, sim. E, Matheus, são 9 mil torcedores, vozes apoiando. É isso aí. Tem tudo para dar certo. Matheus, você é do rival, mas pode falar a verdade. Você acompanha o Rio Preto? Tem amigos no Rio Preto? Mais ou menos, eu tenho amigos lá, né? Com a minha passagem por lá, eu deixei vários amigos ali. E torce pro Rio Preto ser campeão? Pra ser bem sincero, não, né? Rivalidade é complicado. Não. Mas eu torço pros meus amigos que estão lá fazerem uma boa partida. É como eu sempre diz, é rival, mas o respeito, né? Sempre. Sempre acima de rivalidade dentro de campo, né? Tem que haver respeito, É isso aí, então vamos agora para o rápido intervalo. Quando a gente voltar, a gente vai falar do futebol feminino, porque o Jonas estava falando que teve mudanças no horário. Tem, né? datas diferentes. Diferentes. Então voltamos já para falar mais com o Matheus, mais o Preto e sobre o futebol feminino. Até mais. A Urbis está licenciada numa produção industrial diferenciada, atuando na área educacional com móveis escolares. Disponibiliza também todo tipo de mobiliário corporativo e móveis personalizados. Urbis Soluções Urbanas, a marca da cidade. Avenida Miguel Dama, 1280. Fones 17 3215 2014 e 3215 7746. São José do Rio Preto.
quero Lux. Batata bel branco com óleo frango frito no balde. Olho de montão pra ficar mais gostosinho, quero Lux. Tô com fome, quero Lux. Tô com fome, quero Lux. Sua pesca, camping até seu mergulho começam aqui. Tubarão Center, especializado e com grande variedade de produtos. Aqui você encontra tudo o que precisa para o seu acampamento e, é claro, o que há de mais moderno para a sua pescaria. E o melhor, com o menor preço do mercado. Com uma equipe altamente qualificada, atendemos toda a região e o mundo. Acesse tubarãocenter.com.br e encontre tudo o que você precisa com os melhores preços e condições de pagamento. Tubarão Center, pesque essa ideia! Já estamos de volta e vamos falar então do futebol feminino. Jonas, quais foram as mudanças nos jogos das meninas? O primeiro jogo da final entre Rio Preto e Flamengo, que vai acontecer no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o estado, né? O jogo vai acontecer em Duque de Caxias, na cidade de Duque de Caxias. Estava marcado para acontecer no dia 18, quarta-feira. Vai acontecer agora na terça-feira, foi adiantado. Terça-feira, dia 17, às 7 horas da noite, no Rio de Janeiro, no estádio do Duque de Caxias. O segundo jogo, que inicialmente a gente falou ontem, poderia ter mudanças porque o Flamengo vai viajar para jogar os Jogos Militares. As meninas do Flamengo jogam pela seleção militar, vai jogar os Jogos Militares na França no dia 22. Inicialmente estava marcado o segundo jogo para o dia 25. Isso não vai acontecer mais. O jogo foi adiantado para o dia 20. Então as meninas do Rio Preto vão jogar no dia 17, terça-feira, e no dia 20, sexta-feira. Na sexta-feira o jogo é aqui às 7 horas da noite também. Então é uma maratona. Lembrando que elas jogam amanhã pelo Campeonato Paulista. Aqui em Rio Preto contra o Francana, o jogo foi adiantado de novo para as 10 horas da manhã por causa do jogo da final. Tem jogo da final às 7 horas no mesmo estádio, então eles adiantaram o horário. Então amanhã, elas jogam no sábado às 10 horas, depois elas jogam na terça às 7, depois jogam na sexta às 7 horas. A minha opinião, acho que isso não deveria acontecer. São muitos jogos, é uma semana, 3 jogos, né? As meninas vão estar cansadas. Acredito que amanhã o Chicão vai poupar, deva poupar a maioria das jogadoras para o jogo da final, mas isso acho que não deveria acontecer. Lembrando, o jogo do dia 20 foi adiantado para o dia 20 porque as meninas do Flamengo vão disputar os Jogos Militares na França no dia 22 de maio, já viajam agora no dia 22, então por isso que foi adiantado. Mas mesmo assim, tomara que isso não prejudique as meninas. Uma semana, 3 jogos é complicado. Já teve isso, jogar uma semana, 3 jogos? Já passei, é complicado. Cansa mesmo? Cansa, é bem cansativo. A gente fala, o jogador ganha só para correr atrás de uma bola, só que não é bem assim. Não, e o treino? Tem muita coisa envolvida. Física, treino, viagem, distância da família, né, Matheus? É bem complicado. Como é que você tem esse problema de distância, assim, com a família e só? Não, a distância é complicado porque às vezes você quer estar junto, alguma data importante e não pode. Mas aí, com o tempo, a gente se acostuma e acaba deixando isso um pouco de lado. Não, também escolheu a vida de jogador de futebol, agora vai ter que... É a vida que a gente escolheu, tem que aguentar agora. É a vida, né? Faz parte. Você sempre quis ser jogador de futebol? Sempre quis. Sempre quis, desde pequenininho? Sempre quis. Esse sempre foi o meu sonho e do meu pai também. Você começou no Rio Preto e foi pra América. Teve antes? Não, teve antes. Eu passei por uma escolinha em Cascavel, né, profissionalizante. Dali eu saí pro Paraná Clube. Cascavel, Paraná já. Isso, Cascavel, Paraná já. E depois eu fui pro Fluminense, fiquei um tempo lá, saí uma rápida passagem no Cruzeiro, aí sim eu vim pra cá. Nossa, no Cruzeiro, volta pro Cruzeiro. Volta pro Cruzeiro. Quem sabe? Como foi essa experiência em Fluminense e Cruzeiro? Foi rápido? O jogo teve chance de ser titular? No Fluminense sim, no Cruzeiro não. No Paraná Clube, no Fluminense eu tive chance, joguei. Aí é uma experiência boa, que você acaba pegando um pouco mais de experiência pra vida também. Você acaba aprendendo muito com eles, então para a sequência da carreira foi muito importante. Você tem contrato com a América até quando? Até março do ano que vem. Até março do ano que vem. E já está pensando em voos mais altos após essa Série B já? Ah, se Deus quiser. A gente sempre tem que pensar para frente, né? Já teve proposta para sair do América? Já, e acabou não dando certo. Não pode falar o clube? Não posso. É segredo. Estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Bom, e vamos falar então um pouco agora do futebol nacional. Brasileirão que começa no sábado. E o Brasileirão da Série B começa hoje. Opa, hoje? E tem novidade aqui na nossa região. Ninguém foi pouco falado isso, mas o jogo entre o Oeste... Oeste, do Fernando Diniz agora. Não, o Diniz não assumiu. Ainda não? Não vai assumir. Mas não vai assumir? Não vai assumir. O Oeste de Itápolis... O Oeste de Itápolis recebe o Atlético Goianiense aonde? Em Catanduva. Eles vão jogar em Catanduva, no estádio Silvio Salles, Oeste Atlético Goianiense, hoje 8h30 da noite. Por quê? Porque o estádio dos Amaros em Itápolis, o Corpo de Bombeiros não deu aval, não está com o laudo correto do Corpo de Bombeiros. Lá, quem já foi lá sabe que a arquibancada é de madeira e eles querem que troque essa arquibancada.
por medo de incêndio, né? O bombeiro quer que troque as arquibancadas, as partes de madeira por causa do incêndio, então eles estavam, digamos assim, interditados. Então, a cidade mais próxima aqui de Itápolis que possa ter um jogo é Catanduva. Então eles trouxeram o jogo para Catanduva. Não vão pagar aluguel para o Grêmio Catanduvense, até porque o estádio é municipal, mas acordaram com a prefeitura de Catanduva que vão doar cerca de 1.000 litros de leite para uma entidade escolhida pela prefeitura de Catanduva, que é muito legal. Enfim, hoje Oeste de Itápolis, Atlético Goianiense, 8h30 da noite no estádio Silvio Salles. E ontem conversei com o presidente do Oeste, perguntei sobre a parceria com o Audax, ele falou que deu uma esfriada, que isso não deve acontecer, e perguntei também se há a possibilidade de os jogos do Oeste serem mandados em Catanduva, se há essa continuidade, né? Se deve continuar a ser mandados em Catanduva. Ele falou que pelo menos mais um jogo, o jogo da terceira rodada contra o CRB, deve acontecer em Catanduva. Por quê? Porque eles estão trabalhando, estão focados para arrumarem o estádio, querem que jogue no Estádio dos Amários, não querem sair de Itápolis para jogar jogos como mandantes fora de Itápolis. Então eles estão trabalhando para arrumar o estádio deles, mas o jogo contra o CRB terceira rodada deve acontecer em Catanduva de novo, assim como o jogo de hoje. Eles também estavam pensando em trazer para Rio Preto, até havia negociações, segundo o próprio presidente, o Ernesto Garcia, confidenciou ontem pra gente, mas isso deve acontecer em Catanduva. O Oeste gosta bastante de jogar aqui, né? Mandou o jogo aqui contra o Palmeiras. Por isso que eles haviam essa negociação, digamos assim, nem era entre diretorias, eles são bastante amigos das diretorias, mas nem eram entre diretorias, era entre o empresário, acredito que seja o Edivaldo Ferraz, que trouxe o jogo do Oeste Palmeiras para cá. Acredito que o Edivaldo Ferraz estaria tentando trazer os jogos do Oeste para Rio Preto, pelo menos até o Estádio dos Amários ficar pronto, mas isso deve acontecer em Catanduva, até porque também tem uma proximidade, cerca de 50 quilômetros de distância, mas é muito legal, Catanduva recebendo um jogo de Série B do Campeonato Brasileiro. Então, quem estiver lá e quiser acompanhar o Oeste e Atlético Goianiense, hoje, 8h30 da noite. O Atlético Goianiense treinou em Mirassol, estava treinando em Mirassol. Mirassol, que agora é A1, né? Vai trazer jogo de time grande para cá novamente. E aí, Matheus, você pretende acompanhar os jogos da Série A1 aqui? Se ainda estiver aqui, né? A gente acompanha, né? A gente procura estar acompanhando sempre. Que time você torce de novo? Que time você acompanha na Série A1? O Santos. Achamos o time dele. Então é Santista. O Santos joga hoje, amanhã, quer dizer, amanhã também, fora de casa, assim como o Palmeiras também. Os dois paulistas se estreiam amanhã, Palmeiras e Atlético Paranaense, Santos e Atlético Mineiro, se eu não me engano. E no domingo, Corinthians e Grêmio e São Paulo, Botafogo e São Paulo no Rio de Janeiro, 11 horas da manhã, o São Paulo vai jogar contra o Botafogo. O São Paulo tem de novo jogo importante com o Atlético, vai poupar? Deve poupar. Eu acredito que deve poupar. Primeiro que o jogo é no Horto, né? O jogo não vai ser no Morumbi, né? Vai jogar fora de casa. E não precisa da vitória, mas é um jogo mais importante que o do Botafogo. É a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Acredito que muitos jogadores vão ser poupados, por isso que eu escalei jogadores do Botafogo no meu cartão. Dá tempo de recuperar, né? O Santos é que tá com aquele problema, né? Jogadores todos indo pra seleção, Gabigol... Para essa primeira rodada ainda não, né? Mas vai perder bastante jogadores no decorrer do campeonato. Vai perder bastante jogadores no decorrer do campeonato. Por isso que precisa fazer gordura, precisa fazer pontos nesse começo de campeonato, né? Então... Precisa. E queria saber do Matheus, como que é o Deto com vocês? Qual o estilo Deto de trabalhar? Ele deve estar assistindo, hein? Ele deve estar assistindo. Cuidado! Qual é o estilo Deto de lidar com a América? Não, ele é um treinador excelente, procura estar apoiando a gente, conversa bastante, procura consertar os erros que a gente fez no jogo passado. E ele, como pessoa, não tem o que reclamar dele, é excelente. Qual que é a principal característica do Deto? O ponto forte dele, vamos ver, acho que é a atitude. Ele é um técnico que não tem medo de nada. E acredito também que, por ser preparador físico, deve saber bastante. Isso, ele sabe bastante. A preparação física do América está sendo correta, digamos assim. Está sendo correta. Com ele e com o professor Kleber, que acabou de chegar agora, também. Né, do Barreto, então o Deto começou o trabalho e o Kleber agora dando continuidade. Qual que é a diferença do trabalho do Deto e do Kleber também? Os dois foram preparadores físicos? Cada um tem um estilo, né? O Deto ele gosta de um treino mais de força, alguma coisa assim. O Clebão já faz um treino mais de resistência. Então juntando os dois, acho que acaba ajudando muito a equipe. Sim. E entre os jogadores, quem que você citaria aí como um apoio, um líder? Um líder dentro do campo? Mateus pode ser Oliveira. Pode ser você também. Não, acho que o goleiro Dida é um cara que dentro de campo ele é um líder e hoje é o nosso capitão, né?
Guilherme chega pra brigar posição com ele ou não vai Chega pra brigar, os dois são excelentes goleiros, né? Então vai ser uma disputa boa pra ver quem vai jogar. O Deto esteve aqui na terça-feira, na quarta-feira, ele esteve aqui, ele falou que deve vir jogadores até da Ferroviária, que o América tá fechando uma parceria com a Ferroviária. Primeiro, você está sabendo disso, e segundo, se vier, vai ajudar os times, você sabe, jogadores, por exemplo, são jogadores de Série A1, será que não atrapalham o elenco de Série B? De certa forma, os jogadores nunca pensam assim, poxa, agora vai entrar gente agora, será que a gente não está suprindo, o que está faltando algo? Não, assim, todo jogador que vem para somar, né? Acho que o grupo está bem fechado e todos que chegarem agora tá vindo para ajudar o América a sair dessa situação, e é isso que importa no momento agora. Pensar como uma equipe, né? Isso, pensar como uma equipe. E Jonas, vamos falar um pouco, eu tô ansiosa aqui na expectativa pela final Real Madrid e City. Quando vai ser? Já Real tá Madrid e Atlético de Madrid. Opa, perdão, Real Madrid e Atlético madrilenho. de Madrid. Primeiro dia jogo 28. É um jogo único no San Siro. De novo, né? Derby madrilenho de novo. De novo no San Siro. E o Campeonato Espanhol ainda falta uma rodada, o Real Madrid ainda briga pelo título com o Barcelona, o Atlético Madrid já está fora. Então, primeiro Campeonato Espanhol, depois a Liga dos Campeões. Primeiro é focar no Campeonato Espanhol para depois pensar na Liga dos Campeões. Então, que não deixa de ser um mini Campeonato Espanhol, né? Atlético de Madrid e Real Madrid. Sim, derby madrilenho de novo, né? Você acompanha a Liga dos Campeões? Acompanho. Dá tempo de assistir? Não, vocês estão treinando. Normalmente a gente pega o segundo tempo, né? Então dá para acompanhar um pouco. Que time você torce lá? Pro Real. Vai torcer pro Real Madrid. Eu também torço pro Real e acho que vai dar Real Madrid. CR7, você é fã do CR7? Sempre. Quem que você se espelha como jogador? Você como volante, em quem que você se espelha como Toni jogador? Kroos. Acho que ele, o passe dele, os Terror do lançamentos Brasil. dele são Terror da nossa seleção. excelentes, então eu procuro acompanhar bastante ele. E no país, no Brasil? No Brasil hoje, é difícil escolher um só, né? É complicado, mas eu gosto bastante de Thiago Mendes de São Paulo. Eu acho ele um jogador excelente. Difícil alguém citar o Thiago Mendes, É verdade. né? Normalmente cita o Fernandinho do Manchester City, alguém que está na seleção do Elias, por exemplo, mas o Thiago Mendes é legal. O que você gosta do Thiago Mendes? O jeito dele jogar pra frente. Um jogador que sempre pensa pra frente, eu acho que um volante tem que pensar assim. E belo passe também. Belo passe, bom passe. Thiago Mendes tem um ótimo passe também, por isso que é titular do São Paulo. Thiago Mendes está com moral aí, olha só. Bom, e já vai terminar o nosso programa. Eu quero agradecer muito o Matheus. Matheus, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Boa sorte ao América. América e AIA, Associação Esportiva Araçatuba, 3 horas da tarde no sábado. Portões abertos. Torcida, vamos comparecer, compareça. O América. Dá pra assistir o Rio Preto Feminino 10 horas da manhã. Acaba meio-dia, o que você faz? Você almoça. Aí você almoça, dá aquela descansada, 3 horas, vai pro Teixeirão, assiste o jogo do América, vai acabar às 5 horas. O que você faz? Já vai direto pra Unicidade e assiste a final do Rio Preto Sertãozinho. Olha, o sabadão pro Rio Pretense. Tá tudo certo. O sabadão pro Rio Pretense. E acabando o jogo, o Rio Preto campeão, aí você sai pra comemorar. Que sábado, hein? Que final de semana pra quem torce pro futebol Rio Pretense. Não tem desculpa não comparecer. Não tem. A gente apoiar o Rio Preto, apoiar o América, apoiar as meninas. Sim. Que a nossa região precisa muito desse apoio, precisa e está merecendo, né? Sim. Bom, então nós vamos ficando por aqui. Jonas, mais uma vez, obrigada. Obrigado. Matheus, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Está convidado a comparecer mais vezes aqui no nosso programa. Obrigado. E quem sabe com o América, lutando pelo acesso, não? Quem sabe? No G4, né? E pela classificação. Isso. É isso aí. Bom, então vamos ficando por aqui. Um bom fim de semana a todos. Lembrando que a segunda-feira estaremos de volta. Primeiro, a partir da 1h da tarde. E à noite, aqui com Godoy, com Lésio, Jonas e convidados, tem mais uma edição do Rio Preto News, a partir das 8h30 da noite. Até lá.